Bom dia para você, boa tarde para mim. Claro que sempre dependendo aí do momento em que você estiver assistindo a esta aula, pessoal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Essa é a aula número 6 e a gente vai falar aqui hoje sobre o conceito de tratamento de dados pessoais no regulamento europeu. Vamos lá então, pessoal. Olhem para o artigo 4º, número 2 do RGPD. Não se preocupe se você não tiver o RGPD aí aberto, eu vou aqui trazer para você o que esse artigo 4º, número 2 diz. E ele diz o seguinte, que tratamento é uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição destes dados pessoais. Então, percebam aqui que o regulamento europeu indica uma série de ações, uma série de verbos a respeito de o que é tratamento de dados pessoais. Eu já usei essa expressão em aulas anteriores, né? Se fazer o tratamento de dados pessoais e este tratamento, portanto, corresponde aí a uma operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais. E estas operações elas podem ser feitas de maneira automatizada ou não, pode ser também de maneira manual. Então, todos esses verbos, todas essas ações, pessoal, eles são exemplificativos, tá? Isso aqui não é uma limitação. Então, tudo isso que eu citei agora, que eu li aqui do artigo 4º, número 2, e você pode ler depois também, isso aqui não é tipo, tratamento é só isso. Não, não. Tanto que o RGPD diz que estamos falando aqui de operações, etc., tais como estas que foram citadas. Não são apenas estas que foram citadas, mas tais como estas que são citadas. O que quer dizer que outras operações ou outras atividades de tratamento também é conhecido, né? Não só operação de tratamento, mas atividade de tratamento de dados pessoais. A gente pode ter outras, então, em relação a esses dados pessoais. Portanto, pessoal, regra geral, tratamento de dados pessoais pode se referir a qualquer coisa, entre aspas, que seja feito com os dados pessoais, tá? Então, praticamente qualquer coisa que a gente fizer com qualquer tipo de dado pessoal, seja o dado pessoal normal, seja o dado de categoria especial, dado pessoal de categoria especial, seja o dado pseudonimizado, qualquer coisa é uma atividade de tratamento de dados pessoais. Então, gente, em princípio, qualquer agente de tratamento, lembrem-se, o que é o agente de tratamento? É o controlador ou o operador, aqui eu estou usando a expressão até da LGPD, essa expressão não existe no regulamento europeu, mas eu estou utilizando aqui como analogia, né? Então, aqueles que são envolvidos, né, nas atividades de tratamento, que basicamente é o controlador ou o operador qualquer coisa que eles fizerem corresponde a uma atividade de tratamento de dados pessoais. Agora, existem exceções. Existem situações em que não temos tratamento de dados pessoais e essas exceções estão lá no artigo 2º, número 2 do Regulamento Europeu, do RGPD. Então, por exemplo, o RGPD não se aplica nas seguintes situações. Quando estas atividades, esse tratamento de dados pessoais, for efetuado no exercício de atividades não sujeitas à aplicação do direito da União Europeia. Então, se houver, por acaso, alguma situação em que os dados estejam sendo tratados
mas que não estejam sendo tratados por algum outro motivo que não o direito da União Europeia, o regulamento europeu não vai se aplicar. Segunda situação, essa foi a primeira. Segunda situação, se o tratamento de dados pessoais for efetuado, for realizado pelos Estados-membros da União Europeia, no exercício de atividades abrangidas pelo âmbito de aplicação do título 5, capítulo 2 do Tratado da União Europeia. E aí você vai falar, meu Deus, o que é isso? Né? O que esse título 5, capítulo 2 do Tratado da União Europeia fala? Pessoal, essa parte do TUE, como é chamado, né, Tratado da União Europeia, fala ou trata das disposições específicas relativas à política externa e de segurança comum. Então, se os Estados-membros, lembrem-se, eu já falei, Estado-membro corresponde aos países da União Europeia, os países que compõem a União Europeia, se os Estados-membros estiverem realizando atividades de tratamento referentes à política externa ou à segurança comum da União Europeia, política externa da União Europeia ou segurança comum da União Europeia, o regulamento europeu não se aplica. Terceira situação, se o tratamento for efetuado por uma pessoa singular no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas. Gente, o que é isso? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu tenho meu telefone aqui na minha mão. Este meu telefone tem agenda de contatos. E como vocês já sabem, contatos obviamente são dados pessoais. Eu tenho nome, eu tenho telefone, em alguns casos eu tenho data de nascimento, eu tenho link de rede social, eu tenho endereço, por aí vai. Eu tenho e-mail. Só que eu uso isso, pessoal, esses contatos, eu estou usando aqui na minha vida privada. É o contato da minha família, são os contatos dos meus amigos, né? E por aí vai. Então, quando eu tenho, obviamente, dados pessoais que são utilizados, como diz aqui o Regulamento Europeu, repito, artigo 2º, número 2, a linha C, efetuado por uma pessoa singular, pessoa física, no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas, o Regulamento Europeu não se aplica. Ah, Matheus, e se for uma pessoa singular, uma pessoa física, no exercício de atividades que não sejam pessoais, que sejam profissionais, um profissional liberal, que não sejam atividades domésticas? Pessoal, aí o regulamento se aplica. Então, aquela pessoa que trabalha por conta própria, ela não tem uma empresa, ela não abriu uma empresa, ela oferece serviços como pessoa física. Ela está submetida ao regulamento europeu. Aquela pessoa, eu gosto de dar esse exemplo, a pessoa que abre um blog, qualquer um de nós, abriu um blog, que é um blog na internet. E aí você começa lá a colocar coisas do seu dia a dia. E aí percebam, vai ter comentários, de repente você abriu lá para comentários no seu blog. Só que o seu blog é simplesinho. Seu blog está enquadrado aqui no exercício singular, na pessoa singular, no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas. Porque tudo bem, seu blog é público, mas é algo pessoal. É algo que vai alguém lá, faz um comentário. Veja, se tem um comentário, tem dado pessoal da pessoa que fez o comentário. Então é dado pessoal, mas é no contexto ali ainda pessoal. Mas aí, de repente, esse seu blog cresceu e começa a ter 50 mil acessos por dia. 50 mil pessoas visitam o seu blog. O que você vai pensar em fazer? Putz, eu vou colocar um anúncio, né? Aqueles ads que todos nós odiamos no site, mas você vai falar, pô, claro, eu vou colocar aqui os anúncios no meu site porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Meu amigo, a partir desse momento, o regulamento europeu se aplica sobre você. Por quê? Porque agora o seu blog deixou de ser uma atividade exclusivamente pessoal. Agora o seu blog tem um objetivo financeiro. Tá? Então, o regulamento vai se aplicar neste caso. E, por fim, quarta situação, então, repetindo aqui, só para a gente retomar. Primeira, efetuado no exercício de atividades não sujeitas à aplicação do direito da União. Segundo, atividades, o tratamento de dados efetuado pelos Estados-membros em relação a atividades relativas à política externa e de segurança comum da União Europeia. Terceiro, quando executado por uma pessoa singular no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou domésticas.
E aí temos a quarta situação, quando o tratamento for efetuado pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais ou da execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública. Ou seja, quando forem dados referentes de maneira bem genérica à segurança pública, o regulamento europeu não se aplica, o que se aplica nesse caso é outra legislação, que é a diretiva conhecida pela sigla LED, tá? Então aí você vai ter esta diretiva, que é, digamos assim, o RGPD para questões aí de segurança pública, questões penais, digamos assim. Aí se aplica essa diretiva, o tratamento de dados pessoais neste contexto estará vinculado, portanto, a essa diretiva, não ao regulamento europeu, tá? Além disso, pessoal, eu quero aqui destacar ainda outras situações específicas. Tem alguns detalhezinhos lá no finzinho do regulamento europeu. São situações específicas em que efetivamente aí a gente precisa ter um pouquinho de atenção quando a gente está falando do tratamento de dados pessoais. Então, lá no artigo 85, por exemplo, tem algumas situações específicas referentes à liberdade de expressão e de informação. Ou seja, o que acontece quando o tratamento é feito para fins jornalísticos e para fins de expressão acadêmica, artística ou literária. No artigo 86, a gente vai falar sobre o tratamento e o acesso do público a documentos oficiais, o que deve ser feito ou não. No artigo 87, a gente tem o tratamento do número de identificação nacional. Então, tem algumas peculiaridades. No artigo 88, também tem algumas peculiaridades no tratamento, em relação ao tratamento de dados pessoais no contexto laboral. No artigo 89, a gente tem ainda algumas garantias e derrogações relativas ao tratamento para fins de arquivo de interesse público, ou para fins de investigação científica ou histórica, ou ainda fins estatísticos. E, por fim, lá no artigo 91, a gente tem algumas situações específicas referentes ao tratamento de dados pessoais, em que temos normas vigentes em matéria de proteção dos dados das igrejas e associações religiosas, tá? Então, pessoal, para essa aula é isso. Recapitulando, a gente tem aqui, de maneira geral, o conceito de tratamento de dados pessoais, em que a gente pode entender que tratamento de dado pessoal é absolutamente qualquer coisa que a gente faça com dados pessoais, né, que o controlador ou o operador faça com dados pessoais. Nós temos 4 exceções à aplicação do regulamento europeu em 4 situações de tratamento de dados pessoais, que estão lá no artigo 2º, número 2 do regulamento europeu. E nós temos ainda algumas situações específicas que estão lá no finzinho do regulamento europeu, a partir ali do artigo 85, e que também precisam ser analisados quando a gente estiver aí aplicando ou vislumbrando a aplicação do regulamento europeu nessas situações específicas. Pessoal, por essa aula, então, é hoje. Espero que tenha ficado claro. Caso você tenha dúvidas, deixe aí os seus comentários, seja aqui nos comentários no YouTube, seja no fórum da plataforma DataUX. E eu te aguardo, então, pessoal, na nossa próxima aula. Um abraço, gente, e até lá. Tchau, tchau.